Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Hoje vamos fazer uma leitura rápida da lição de número 3, que vai ser ministrada em 20 de julho, que vai falar de uma igreja fiel à presença do Evangelho. O texto áureo vai dizer, que vai estar em Atos 3,12, vai dizer: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa vontade, nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Agora vamos fazer a leitura da verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunhos de Cristo no poder do Espírito. E a leitura diária de segunda encontra em 1 Coríntios do 23 ao 25. Vamos ler Atos 3,12. Fazer a leitura de Atos 3,12. Atos 3,12. Quando Pedro viu isto, disse ao povo israelita: Por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firme para nós, como se tivéssemos feito este homem andar? Por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? Primeiro Coríntios 1, 1 Coríntios 1, 23 ao 25. 1 Coríntios 1, 23 até o 25. 1 Coríntios diz: Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 25 também. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Mas nós anunciamos o Cristo ressuscitado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus,
Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, pois aquilo que parece ser loucura para Deus é mais sábio que a sabedoria humana. Aquilo que parece fraqueza para Deus é mais forte do que a natureza humana. Mas nós anunciamos Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem o chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. Aquilo que parece ser fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora vamos ler Marcos 16:15. Em Marcos, Mateus, Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 28 capítulos, Marcos 16. Vai estar no final, ele quer 16:15. Final de Marcos, então. 16:15. Então ele disse: Vão pelo mundo inteiro e anuncie o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Chamado para pregar. Em 1 Coríntios 23, a necessidade de pregação. Agora a quarta, ungido para pregar. Lucas 4:18. Evangelho de Lucas 4:18. Lucas 4:18. O Senhor me deu o Espírito, Ele me escolheu para levar a boa notícia aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vistas aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos. Deus me deu o seu Espírito. O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres. Ele me enviou para anunciar liberdade ao preso, dar vistas aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, anunciar que chegou o tempo e que o Senhor salvará o povo. O Senhor me deu o Espírito, Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres, Ele me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, anunciar o tempo em que o Senhor salvará o teu povo. E agora vamos ler a quinta-feira, vamos ler Atos 4:16, pregando Cristo. Então vamos lá para Atos 4:16. Atos 4:16. Eles diziam: o que fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Eles diziam: o que vamos fazer? O que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre.
e nós não podemos negar. Eles diziam: o que vamos fazer com esses homens? Todos os moradores de Jerusalém fizeram um grande. Sabem que eles fizeram um grande milagre e nós não podemos negar isso. Pregando Cristo, ok? Agora vamos ver sexta-feira. Um chamado de arrependimento. Vamos ver sexta. Sexta vai estar em Atos 19, então vai estar aqui na sequência. Aqui, ó, 19. Mas Pedro e João responderam: os senhores julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus, pois não podemos deixar de falar daquilo que temos vistos e ouvido. Um chamado de arrependimento. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus. Os senhores mesmo julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? E sábado, Atos 4:25. A promessa, a ênfase da promessa abraâmica. 4:25. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: por que as nações pagãs ficaram furiosas? Por que os povos fizeram planos tolos? Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: por que as nações pagãs ficarão furiosas? Porque os povos fizeram os planos tão tolos. Agora, dando sequência, já fizemos a leitura de Atos 3, agora ficou mais fácil para a nossa compreensão, né? Agora fizemos a leitura de Atos 3 inteirinha no primeiro vídeo. Nesse segundo vídeo vamos só falar da lição 3, só que dando ênfase a cada fundamentação bíblica. Nós abrimos a Bíblia e lemos o que está escrito para uma maior e melhor compreensão dos irmãos. Vamos lá? Então, a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Está em Atos, capítulo 3, do versículo 11 até o 19. Atos 3, 11 e 19. E, apegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo atônico para junto deles todo o povo correu atônico para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Então correu atônico para junto deles. Junto de quem? De Pedro e João. Vamos colocar aqui duas figuras principais aí, Pedro e João.
Também no filme mostra isso. No filme mostra Pedro e João lá, nos alpendres chamados Salomão. E, quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tantos para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho, Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e justo e pediste que se vos desse um homem homicida e matasse o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, de que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, e este que vedes, conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciados, que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagadas os nossos pecados, e venham assim os tempos refrigério pela presença do Senhor. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais distos? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude e santidade fizemos este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vos entregaste, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que foste solto. Mas vos negaste o santo e justo. Mas vós negaste o santo e justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e matasse o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer, e este que vesdes e conheceis, a fé que por ele deu este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que dantes pela boca de todos os seus profetas haviam anunciado, que Cristo haveria de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim aos tempos de refrigério pela presença do Senhor.
E agora, irmãos, vamos fazer a leitura do plano de aula. Só lembrando que esse plano de aula só tem na revista do professor. O hino sugerido vai ser o 18, o 227 e o 505. Vamos ver o hino 18 que fala. Hino 18, só um momento, estou achando aqui na harpa cristã. 18. 18 vai falar da grata luz. Grata nova Deus, proclama hoje ao Senhor pecador. Doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado o homem dos caminhos do Senhor. Desconhece e desconfia deste Deus e Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é a luz, Deus é amor. E agora o 227. 227. Somente as duas estrofes, né? A primeira e a segunda. 227. 227. Deus amou este mundo. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. Agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido. Podes pela fé vencer também de justiça, ó, se vestido, e receberás coroa além. E finalizando com o 505. Vamos ver o 505. 505. As palavras de Deus. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos um banquete são, banquetes de amor, qual o maná celestial, vigor me dão também, me fazem sempre instrução do mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz da palavra de Jesus. Então, foi lido os dois versos de cada louvor, né, do 18, do 227 e do 05 da harpa cristã. Vamos ao plano de aula. Então, vamos à introdução. A pregação do Evangelho é a marca de uma igreja fiel às Escrituras, desde os primeiros dias da igreja de Jerusalém. Os apóstolos proclamavam a mensagem de Cristo com ousadia e no poder do Espírito Santo. A segunda pregação de Pedro registra em Atos 3, demonstra essa fidelidade ao Evangelho, enfatizando a centralidade de Cristo, o chamado ao arrependimento e à promessa dos tempos de refrigério. A igreja não pode desviar desse compromisso, pois é por meio da pregação bíblica que o mundo é confrontado com a verdade de Deus e chamado à salvação. Apresentação da lição. A apresentação da lição tem 3 objetivos. Vamos fazer a leitura do objetivo 1, do objetivo 2 e do objetivo 3. O objetivo 1 vai ser expor a importância da pregação das Escrituras. O objetivo 2, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. O 3, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Vamos ler agora a motivação. A pregação do Evangelho não é apenas uma responsabilidade
responsabilidade dos líderes da igreja, mas um chamado para todos os crentes. Assim como Pedro, que mesmo sem grande formação acadêmica, foi usado poderosamente pelo Espírito Santo, cada cristão pode ser uma porta-voz da mensagem de Cristo. O que diferencia uma pregação eficaz não é a eloquência, mas a fidelidade às Escrituras e a dependência do Espírito. Ao compreender essa verdade, o aluno perceberá que também pode ser um instrumento nas mãos de Deus para transformar as vidas. A pregação do Evangelho não é apenas uma responsabilidade dos líderes da igreja. Então, a pregação do Evangelho não é apenas responsabilidade líderes da igreja, mas um chamado para todos os crentes, assim como Pedro, que mesmo sem grande formação acadêmica, foi usado poderosamente pelo Espírito Santo. Cada cristão pode ser um porta-voz da mensagem de Cristo. O que diferencia uma pregação eficaz é a eloquência, mas a fidelidade às Escrituras e dependência. O que diferencia uma pregação eficaz não é a eloquência, mas a fidelidade às Escrituras e dependência do Espírito. Fidelidade às Escrituras, dependente do Espírito. Não é apenas uma responsabilidade dos líderes da igreja. Então, a pregação do Evangelho não é apenas responsabilidade da igreja, mas um chamado para todos os crentes. Assim como Pedro, mesmo sem grande formação acadêmica, foi usado poderosamente pelo Espírito. Cada cristão pode ser porta-voz da mensagem de Cristo. O que diferencia uma pregação eficaz não é a eloquência, mas a fidelidade às Escrituras e a dependência do Espírito. Ao compreender essa verdade, o aluno perceberá que também pode ser um instrumento nas mãos de Deus para salvar vidas. Compreender o que é essa verdade. Quem vai perceber? O aluno perceberá também que pode ser instrumento nas mãos de Deus para transformar vidas. Sugestão e métodos. Sugestão e métodos. Para concluir essa lição, sugerimos que use o método da discussão orientada. Divida a turma em três pequenos grupos e peça que cada um identifique a pregação de Pedro. Pregação de Pedro em Atos 3. Elementos essenciais de uma mensagem bíblica eficaz. Em seguida, incentive os alunos a compartilharem como podem aplicar esses princípios ao evangelismo em seu dia a dia. Finalize destacando a importância de pregar no poder do Espírito Santo e ore com a classe, pedindo capacitação para testemunharem com ousadia. Conclusão da lição, aplicação. Que a mensagem desta lição nos impulsione a viver e pregar a palavra com a mesma fidelidade e poder
do Espírito demonstrados por Pedro. Pedro. Que a mensagem, essa lição nos impulsiona, que a mensagem nos impulsiona a viver e pregar a palavra com a mesma fidelidade e poder do Espírito demonstrado por Pedro, para que os outros contribuem, para que os outros encontrem esperança e transformação em Cristo. Subsídio ao professor, revista Ensinador Cristão. Vale a pena conhecer essa revista, que traz reportagens, artigos, entrevistas e subsídios de apoio a lições bíblicas adultos. Na edição 102, página 37, você encontrará um subsídio especial para esta lição. Auxílios especiais. Ao final do tópico, você encontrará auxílios que darão suporte na preparação de sua aula. O texto Testemunho, Pedro proclama Jesus como servo, localizado depois do primeiro tópico, aprofunda a respeito da pregação que revela Cristo. No final do segundo tópico, o texto Cristo é glorificado aprofunda a respeito do poder da pregação de Cristo é glorificado. Introdução. Nesta lição, mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de